Olá pessoal, essa é a nossa sétima aula e a quarta parte estamos falando sobre o movimento montanista e o pentecostalismo, né? E a explicação do montanismo, né, de acordo com Natanael, é que o montanismo cresceu de uma atmosfera saturada, não com as ideias frígidas, ideias pagãs, né, mas com a ideia de apocalipse judaica e cristã, né, a volta do Senhor Jesus, o encerramento, a eternidade, né? A explicação da origem do montanismo está no fato de que quando a visão apocalíptica se tornou menos vivida e a política na igreja mais acirrada, então o movimento montano tornou-se um adversário, tornou-se um inimigo comum, né? É muito interessante para nós que estudamos a questão do movimento pneumatológico analisar de forma útil até quando a visão, o sonho, a revelação continuaram na igreja junto com a declaração de falar em nome do Espírito Santo e como tudo isso acabou entre a laicidade, mas continuou entre o clero, sobretudo entre os monges. Você vai verificar que a igreja em si, por um tempo, os membros fiéis, não tinha essa sensibilidade. A necessidade pneumatológica na igreja, ela vai renascer novamente já no final do século XIX, entre os grupos de santidade. Mas nunca deixou de agir nos grupos de reformadores, como entre os huguenotes, os morávios, os quakers, os anabatistas, mesmo no movimento da reforma radical, esses movimentos sempre optaram, sempre ovacionaram um princípio de santidade, um princípio de manifestação do Espírito Santo, um princípio de dons espirituais, um princípio de ações do Espírito Santo. Esses grupos eles vão se juntando como gotículas, como acontece com o Salmo 33, com gotículas do Monte Hermão, que se transformam em pequenos corguinhos e córregos e chega a formar o Rio Jordão. Então, o nosso Rio Jordão ele começa ali no final do século XIX. E na virada do século, com o batismo de Aimé, ali começa um caudaloso rio que nós podemos chamar de avivamento moderno, porque a partir dali, nunca mais o cristianismo foi o mesmo. Nós temos hoje a segunda família, ou melhor, a terceira família cristã, que é o pentecostalismo. E daqui a alguns anos, de acordo com as pesquisas estatísticas, será, dentro do cristianismo, a maior família cristã será os pentecostais. E iniciou-se com pequenos avivamentos, com pessoas que enfrentaram. É lógico que Montano tem a falha nos seus atos, possivelmente, mas era uma manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque Tertuliano é a prova disso. Não somente Tertuliano, porque Eusébio, Justino Marte, né? Todos eles acabam dando uma palavra de apoio ao montanismo, discordando da pecha que colocaram o montanismo como um movimento herético, né? Por quê? Porque a laicidade em relação à igreja, Estado, em relação a membros e clero, passamos a entender que o clero teve esse avivamento, né? O Celso atesta a presença de profeta na Palestina, na Fenícia. Justino Marte baseia seu caso contra o judaísmo em parte na afirmação de que entre nós ainda há carisma profético. Né? Ele diz que não tinha acabado, enquanto tinha acabado entre os judeus, Irineu descreveu muitos irmãos da igreja de sua época que tinham esse carisma, falava línguas estranhas por meio do Espírito Santo, revelava coisas íntimas, né? Chama segredos, né? Do coração dos homens e também expunha mistérios de Deus, né? Cipriano, embora não fosse um montanista, declarou que a igreja tinha uma parte maior de visões, revelações e sonho que eles, né, não podia negar isso. Por que não podia negar? Porque o fato é real, né? Eusébio
Um antimontanista anônimo acreditava que o apóstolo declara que o carisma do profeta devia continuar a estar presente em toda a igreja até a última parousia, ou seja, Montano pregava uma coisa em que todos os pais da igreja concordavam, Eusébio, Tertuliano, Irineu, Orígenes, eles concordavam com a mensagem que Montano pregava, que era a santidade, uma separação, a manifestação do Espírito Santo, o uso dos dons espirituais pela igreja, ou seja, o Espírito Santo usar a igreja através dos dons espirituais. Então até Eusébio, que era um antimontanista, concordava com essa preleção de Montano. Portanto, parece ser correto observar que esse tipo de fala profética era comum no grupo montanista e na igreja primacial. Mas o tom dessa insistência por parte dos críticos do montanismo parece indicar uma determinada quantidade de embaraço por parte deles com o fato de que o carisma na prática, se não em princípio, está ficando cada vez mais raro. Então, ou seja, quanto mais raro, a credibilidade perdia, o pessoal tinha medo de apoiar, né? A despeito da ascensão deles e da possibilidade teórica da profecia da igreja, outras garantias da presença e obra do Espírito no meio deles estavam ficando tão firmes na mente que quando os montanistas reivindicou realizar essa possibilidade teórica como uma vingança, eles foram submetidos a um teste severo, né? Ou seja, Montano vai desafiar os opositores a uma ação do Espírito Santo. Essa verdade era a declaração do montanismo. Fenômenos continuaram acontecendo dentro das comunidades montanistas durante o tempo. Tertuliano falou de uma irmã entre nós hoje que tinha o carisma da revelação durante a adoração, conversando com anjos, às vezes até mesmo com o próprio Senhor. A paixão de perpétua e felicidade contemporânea de Tertuliano, se não foi de fato escrito ou pelo menos editado por ele, falava de reconhecer e honrar as novas profecias e visões, né? E outras ações, outras manifestações poderosas do Espírito Santo que tinham vindo sobre a igreja naqueles dias, nos dias de Montano. Então você começa a descobrir essas ações, né? da ação de Deus, da ação do Espírito Santo, da ação dos irmãos da época, né? Tertuliano insistiu que o Espírito Santo tinha vindo para estabelecer uma nova disciplina, não um novo ensinamento. Hipólito e os outros primeiros críticos do movimento montanista enfatizam mais as suas inovações, rigor, morais, qualquer aberração teológica nesse movimento. Ele vai dizer que o problema do montanismo não era aberração teológica. Segundo, a crítica ao movimento montanista era mais a questão de colocar um peso muito grande sobre a comunidade. Era denunciar, né, algumas imoralidades e a prática dessa moralidade ou o excesso de julgamento por parte dos montanistas era muito grande. Então, essa era a crítica dos antimontanistas, porque Montano pregava uma mensagem que todo mundo tinha que ser casto e etc. Embora o montanismo acabasse ficando importante, também em relação ao assunto da excludência de Montano, não era a teologia, né? Mas sim do seu radicalismo quanto a costumes, enfim. O montanismo afirmou especificamente que os dons do Espírito estavam ausentes na igreja por conta da imoralidade da igreja. Ou seja, a igreja não estava rígida quanto a princípios morais, estava deixando as coisas acontecerem. Casamento da igreja estava permitido que viúvas e viúvos casassem de novo, quando, de acordo com o montanista, a exigência de monogamia declarada na frase marido de uma só mulher proibiu o casamento múltiplo em série, bem como um paralelo como, na verdade, tinham sido para alguns dos primeiros escritores cristãos, como Hermas. Então você descobre que os problemas de Montano não eram teológicos, mas era a rigidez no trato a princípios morais e também a liberdade de uma série de questões que acontecia dentro da igreja. Deus abençoe vocês e até a próxima semana.